No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Assim como aqui neste mundo, todo mundo quer se casar, todo mundo quer ter família. Quer ter família porque quer ser amado, quer ser protegido, quer ser cuidado. Mas e no reino dos céus? Você sabia que Jesus fala que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo? E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Ué, como assim? Como assim? Quer dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens e 5 delas eram prudentes e 5 loucas? Quer dizer que lá no céu tem virgens prudentes e loucas? Não. A questão é que 5 delas, que eram prudentes, estavam dirigindo para se encontrar com o noivo, que é Jesus. E as outras, que eram loucas também, nécias, sabe, desatenta, cabeça sempre no ar, não é muito responsável, que é louco, essas também estavam encaminhando para encontrar com o noivo, que é Jesus. E a Bíblia fala, especifica das loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então aqui está uma diferença enorme. As loucas não levaram, não quiseram levar. O que aconteceu com essas loucas? Que elas não quiseram levar o azeite? Elas iam ter a lâmpada acesa o tempo todo em direção ao noivo, que é Jesus? Por que as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas e as loucas não levaram azeite? Aí está a diferença entre uma e outra. Você sabe que muitas pessoas estão buscando, aparentemente elas estão indo em direção ao noivo. Dizem que vão se casar com o noivo, com Jesus. Dizem que quer passar toda a eternidade com o Senhor Jesus, só que umas são prudentes, outras não são responsáveis. Apenas dizem da boca para fora. Elas se comportam como loucas. Elas não são responsáveis. Elas não tomam providências daquilo que elas precisam fazer. E a Bíblia fala que, e tardando o esposo, ou seja, o noivo, tosquenejaram, todas, ou seja, dormiram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, o noivo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ué, por que essas loucas não levaram consigo o azeite como as prudentes? Eu vou deixar para responder essa pergunta depois dessa trilha musical. Enquanto isso, por que não avaliar o que você tem feito no seu relacionamento com Deus? Será que você está a caminho para encontrar-se com o noivo e você tem agido como a nécia,
A louca ou a virgem? O que podemos dizer sobre a prudente? É aquela ajuizada, cautelosa, aquela que tem cuidado, toma medidas, sensata. E o que diz a louca? Sabe aquela que é apaixonada, faz loucuras? Mas você sabe que a apaixonada faz loucuras até sem pensar, sabe? Como essas loucas foram ao encontro do noivo, mas não pensaram que um dia elas precisariam do azeite. Pensavam que era o suficiente o que já tinha. Ou seja, esse azeite simboliza o Espírito Santo. Tem muita gente que não depende do Espírito Santo, que não importa se tem cuidado do seu relacionamento com Deus, como que está, como se desenvolve espiritualmente. São pessoas loucas, são pessoas nécias, que têm aquela fé emotiva, está à disposição para ajudar outros, mas não tem essa cautela consigo mesmo em ter o azeite de reserva. Ela acha que ela está salva em qualquer situação, porque ela é espertinha na cabeça da louca. Ou seja, a louca é irresponsável, não é sensata, é realmente nécia. Então, ouça, as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, elas não cuidaram de ter reserva. Essa reserva simboliza em você depender de Deus. Sabe quando a pessoa ela quer fazer as coisas por ela própria? Ela trabalha, ela lida com seus problemas, tudo na força do braço. Ela não tem esse cuidado. Como que Deus quer que eu age? Ela não tem essa cautela com a vida dela com Deus. Ela simplesmente faz o que ela acha que deve ser feito. As prudentes não. As prudentes são aquelas pessoas que estão sempre observando a si mesmas. Elas estão sempre atentas para que elas estejam na dependência de Deus. Aliás, esse azeite, ela está sempre preservando esse azeite, porque ela está sempre buscando o Espírito Santo. Dá-me força, meu Deus. Eu não quero ter esse impulso meu. Eu não quero ser ansiosa. Eu não quero ser essa pessoa irritada. Ela está sempre na dependência de Deus, se observando. Para você ter uma dependência de Deus, você vê a sua necessidade. Agora, para você ser independente de Deus, é porque você não vê a sua necessidade, infelizmente. Então, as prudentes responderam para as loucas:
e disse: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, olha, vocês não procuraram, vocês não foram atrás do azeite, vai atrás daqueles que vendem azeite. Sabe, quem é que vende o azeite? Quem é que dá o azeite? Não é Deus? Sabe, quando você está em um momento difícil, quando você é tentado a usar suas emoções, quando você é tentado a duvidar, quando você é tentado a desanimar, você tem esse cuidado. Meu Deus, eu não posso ser assim. Eu não posso apresentar isso ao meu Deus. Então, vai a Ele, a Deus, que é o que vende, ou seja, é o que dá generosamente o espírito da fé. É Ele que faz, é dele que vem a fonte de vida. Eu não posso ficar independente de Deus. Por mais que eu que eu nasci de Deus, eu preciso de Deus. Eu tenho que falar com Ele, eu tenho que buscar, eu tenho que me observar, eu tenho que lutar contra a minha carne, às vezes aquilo que é contra Deus, que assim, às vezes eu tenho um comportamento, um sentimento naquele momento de fazer as coisas de um jeito normal. Ué, o Espírito Santo que está dentro de mim diz para mim: não é assim, você tem que agir, minha filha. Você tem que exercitar a fé. Ou seja, o Espírito, ou seja, o azeite que dirige, está falando. Eu tenho reserva, eu tenho Ele ali comigo, eu consigo ouvi-lo. Porque eu estou sempre procurando, eu estou sempre na percepção de observar a minha vida, na dependência dele. Então, ele fala. Então, os prudentes responderam: olha, vá, senão vai faltar para a gente. Eu não posso dar para você. E, na verdade, gente, eu vou ser bem sincero com você. O azeite, as mudanças que aconteceram na minha vida, você não pode comprar, você não pode. Eu não posso dar para você, eu posso falar do que Deus fez na minha vida. Mas você tem que exercitar a sua fé. Você pode estar me ouvindo, participando diariamente, mas se você não faz a sua parte, você vai ouvir testemunhos a meu respeito, eu vou falar aqui, mas você vai ficar ouvindo e esperando, porque se você não faz a sua parte, você não vai acontecer. Eu tive que buscar, eu tive que insistir, eu tive que me incomodar, eu tive que insistir na minha oração, eu tive que falar com Deus, eu tive que ir como alma na igreja, eu tive que falar com Deus nos meus momentos a sós com Ele, eu tive que expor o que estava dentro de mim, sabe? Isso, gente, é ir. Aquele que vende, ou seja, aquele que dá o azeite, que é Deus. Se você está em falta, é o momento de você buscar. Busque, para que não seja tarde demais, porque para essas nécias, você verá que foi tarde demais. E tendo elas, ou seja, as 5 virgens loucas, ido comprá-lo, o azeite, chegou o esposo, o noivo, e as que
estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Veja que Deus não fica assim, ai, deixa eu esperar por essa pessoa que ainda não se aprontou. Não, você tem que estar preparada. Quando o noivo vier, você tem que estar já preparada. Você não pode estar indo comprar, até porque, eu vou dizer uma coisa para você, para comprar o azeite, para você se derramar diante de Deus. Não dá tempo. Quando já tocou a trombeta, já tocou ali, eis o noivo, e você vai lá comprar na última hora. Sabe, isso mostra a falta de apreciação daquelas nécias, aquelas virgens nécias, que a Bíblia fala de loucas. Fechou, as que estavam preparadas, que eram as 5 prudentes, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Achando que tinha direito. Porque elas eram virgens. Elas esperaram pelo noivo. Ué, não, mas você aparentemente esperou pelo noivo na sua teoria, não na sua prática. Você não estava preparada. Se você não está preparada, é porque você desconsidera. Sabe quando a gente desconsidera? É que a gente passa, sabe, várias vezes, vários sinais de erros e você não dá nenhuma atenção em disciplinar. Então, essas nécias dizendo, achando que tinha direito, Senhor, abre-nos a porta. E ele, Jesus, o noivo, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vocês dizem que são minha noiva, mas eu não conheço. Você não se apresentou para mim. Você não entrou em contato comigo. Eu não te conheço. Você foi distante. Você apenas trabalhou para fazer certas coisas para mim, na sua teoria, mas você não estava se aprontando. Eu não te conheço. Então, Jesus fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você não sabe quando Jesus volta. E todos os sinais da Bíblia que está falando sobre a vinda do Senhor Jesus está acontecendo. As guerras, as fomes, nações contra nações. Virá o fim. Está chegando. E você, está preparado?